Olá, você que está acompanhando a TV Rio Doce, boa noite para você que está assistindo o nosso programa da noite, às 18h30, para você que assiste o programa na segunda, terça e quarta, meio-dia e 10. Uma boa tarde. Cuidando de você no ar, saúde, bem-estar e qualidade de vida, é a prestação de serviço da TV de Rio Doce e também dos convidados que aqui vêm para poder levar informação para você, para ajudar você, a sua família, seus amigos a conhecer um pouco mais sobre questões de saúde, questões de cuidados com a sua qualidade de vida. É um programa realmente de prestação de serviço. E hoje a gente vai falar sobre saúde bucal. É importantíssimo a gente ter uma preocupação com a nossa saúde bucal. Porque vai muito além da estética, vai muito além de estar, né, com os dentes limpos, com os dentes escovados, com um bom hálito, né, mas tem muito a ver também com questões sérias de saúde e questões que podem levar a consequências muito graves. E a gente sabe que muitas das vezes a população em geral não tem condição de estar o tempo todo, estar periodicamente, como deveria, procurar na rede privada um atendimento devido a questões financeiras. Mas hoje nós vamos falar aqui, talvez você não saiba, existe todo um sistema público aqui em Governador Valadares que dá esse suporte de atendimento para a saúde bucal. E para isso nós convidamos aqui para estar conosco o Dr. Bruno, que é responsável pelo setor de saúde bucal aqui de Governador Valadares, da Prefeitura Municipal, da Secretaria Municipal de Saúde. Ele gentilmente atendeu o nosso convite e está aqui conosco. Doutor, muito obrigado pela sua participação e pela gentileza de vir aqui compartilhar as informações. Obrigado a vocês pela oportunidade de conversarmos sobre esse assunto tão importante que tem um impacto tão bacana na população de Valadares. Pois é, né? A gente está falando aqui, gente, de saúde pública, de saúde gratuita pelo SUS na área odontológica. De repente você não sabia, não é? Então a gente está aqui para esclarecer exatamente isso. Mas antes de entrar nessa infraestrutura, nesse sistema de atendimento, a gente gostaria de falar, doutor, sobre essa importância mesmo, né, do cuidado com a saúde bucal, porque eu fiz esse início ali, eu falei sobre a saúde bucal como um todo, porque a gente estava conversando antes de começar o programa, e você foi bem claro, né? A saúde bucal, ela vai muito mais além de que estética e outras coisas, ela pode causar problemas sérios se não houver um cuidado adequado, não é? Exatamente, né? Às vezes a gente pensa que um sangramento gengival, na hora que a gente está escovando os dentes, é algo normal, é algo que a gente pode deixar passar. Só que o sangramento gengival ou uma gengiva avermelhada é um sinal de alerta, é um sinal que existe uma inflamação na nossa boca. E o maior agravo não é nem o mau hálito. O maior agravo é que quando a nossa gengiva está inflamada, ela está avermelhada, ela está com sangramentos diários, essas bactérias da boca ela têm acesso à corrente sanguínea. Então elas podem acessar o coração e dar uma doença chamada endocardite bacteriana, que é uma doença grave que pode levar à morte. Então a gente tem que ficar muito atento na hora que a gente está escovando os nossos dentes, né? Claro que a gente tem que levar em consideração também na nossa escova e a força que a gente usa para escovar. Então a gente sempre indica uma escova com cerdas macias, porque aí você pode colocar um pouco de força que ela compensa por ser macia, né? E fazer um movimento de cima para baixo, quando for os dentes superiores, e um movimento de baixo para cima, quando for os dentes inferiores. E aí você vai escovar até quando? Até quando você passar a língua nos dentes e perceber que eles estão macios. Ou você pode até passar a unha no dente. Se sair uma massinha, escova de novo. O objetivo é tirar toda a massinha da superfície dentária. E depois ainda temos a língua, né, para a gente escovar, e o fio dental. Então esses são os três grandes amigos do dente. E ainda a gente tem o enxaguatório bucal, que é bacana você fazer. Uma coisa interessante do enxaguatório bucal é que ele deve ser realizado pelo menos 20 minutos depois que você escova o dente, porque senão os componentes da pasta de dente anulam o efeito do enxaguatório bucal. Então depois que você escovar, espera mais ou menos uns 20, 30 minutos e aí sim você faz o bochecho. E aí você dorme tranquilo e aí você está seguro, você cuidou da sua saúde bucal. Então, vale a pena a gente mudar um pouquinho o nosso hábito, a nossa rotina. Eu sei que a gente tem uma vida corrida, né? Mas é importante levar com a gente a escova de dente, levar o fio dental, levar a pasta, levar o enxaguatório, para quando a gente tiver um tempinho, a gente cuidar da gente, para a gente aguentar essa rotina pesada aí. E quantas vezes é ideal se escovar os dentes? Todas as vezes que se alimenta ou nas principais refeições? A gente aconselha a famosa 3 vezes ao dia, né? Depois do café da manhã, depois do almoço e antes de deitar. Mas isso depende muito da sua dieta. Então, se você gosta muito de chiclete, de mascar chiclete o tempo inteiro, de doces,
principalmente entre as refeições, você vai ter que inteirar sua quarta escovação, sua quinta escovação, porque o objetivo é a gente não deixar açúcar na boca de jeito nenhum, porque é esse açúcar que a bactéria transforma em ácido, e esse ácido é tão forte que ele corrói o esmalte do dente, que é simplesmente a estrutura mais dura do corpo humano, mais dura até que o próprio osso. Mas esse açúcar é transformado em ácido, e esse ácido é capaz de furar o nosso dente. Mas ele não fura de cara, ele dá uma manchinha branca. Então, se você olhar no espelho e ver que os seus dentes estão com alguma manchinha branca, é um sinal de alerta. É um sinal que naquele ponto ali não está escovando como deveria, né? E aí você pode procurar o seu dentista, que com uma simples aplicação de flúor, o dente volta ao normal. Ele perde essa coloração branca e volta ao normal. Se a gente ignorar a manchinha branca, aí ele vai virar um buraquinho, sensível primeiro com frio. Tudo que você tomar de gelado, você vai sentir uma dor. Mas como não é insistente, é só quando você toma algo gelado, a gente corre o risco de deixar para lá. E aí, ele vai começar a doer com quente também. Então, você vai tomar o frio, vai doer, e vai tomar o quente, vai doer. Mas como ela não continua, você também deixa para lá. Até que vai acontecer dele começar a doer sem você estar se alimentando. Você está andando na rua, você está conversando com um amigo, e aí ele já começa a doer, é uma dor que não para. Nesse caso, já é canal. Nos outros casos, uma simples restauração resolveria. Mas quando ele começa a doer sem parar, aí quer dizer que a parte viva do dente, que é a polpa, ela está inflamada de maneira irreversível. E aí teria que fazer o canal desse dente. Dá para recuperar ainda, mas aí já é um trabalho mais demorado, né? Já existe um risco de fratura do dente. Dá para recuperar, mas a gente podia, né, com a manchinha branca, a gente já podia um simples ter ato de resolvido. observação, né? E, claro, com essa inflamação pode surgir todas essas consequências mais graves que você disse, infecção, bactérias que caem na corrente sanguínea. Então, assim, qualquer sinal de alteração, né, no nosso dente, na nossa gengiva, é sinal de alerta e deve-se procurar realmente uma ajuda, porque o nosso dente, nossos dentes, eles têm que estar, né? Não temos que sentir dor, né? Não tem que sangrar, né? Então, se surgiu algo errado, nesse sentido, tem que procurar ajuda. Mas o bom mesmo é sempre fazer uma questão de prevenção, né? Sempre estar procurando, pelo menos de quando em quando, talvez um ano em ano, fazer uma revisão, como se faz um check-up do coração. Né? Dar uma revisada na saúde bucal também é importante, não é? Exatamente. Esse hábito a gente tem que ter. Aí, quantas vezes eu vou no dentista? Aí o dentista vai dizer para você. Porque às vezes você tem uma higiene tão bacana, tão boa, que se você ir uma vez ao ano no dentista, é suficiente. Às vezes você tem uma higiene que precisa ser controlada 2 vezes ao ano, então de 6 em 6 meses. Às vezes no início você vai precisar de um acompanhamento mais perto, então ele vai marcar de 3 em 3 meses o retorno, né? Então vai depender de cada paciente e a dificuldade que ele vai ter de mudar o hábito dele, né, para manter a saúde bucal. Então esse retorno ele é muito individual. O dentista geralmente conversa com o paciente e eles chegam à conclusão juntos. Porque o interessante de você procurar um dentista é porque você não vai receber um conhecimento pronto. O conhecimento fica entre você e o dentista. E vocês vão construir esse conhecimento juntos. Essa mudança de hábito juntos, para você sair de lá disposto a encarar uma nova rotina, para a sua saúde bucal se manter por mais tempo, né? E você propagar isso. Porque se você divulgar isso para a sua família, esse conhecimento ele vai sendo construído e vai sendo ampliado. Isso é bacana também. A nossa forma de propagar é pegar esse link desse programa aqui e compartilhar com todo mundo aí, porque a informação é importante. Talvez o senso mais comum aqui, o mais conhecido questão de problemas dentários das pessoas seja a cárie. Né? E a cárie muitas vezes ela não é visível. Né? E às vezes quando você vai no dentista descobre que tem cárie. Né? O que é a cárie e o que ela pode causar à nossa saúde bucal, ao dente como um todo? A cárie é uma doença difícil de ser controlada porque ela é multifatorial. Então ela não depende apenas do consumo do açúcar, né? Ela depende também da salivação do paciente, né? Tem paciente que tem uma saliva muito ácida, então isso contribui para o acesso da cárie também, né? Então o paciente ele não tem apenas que escovar os dentes, né? Ele precisa de um auxílio de um profissional para fazer uma limpeza, porque o flúor que o profissional usa, ele é capaz de criar uma barreira de cálcio no dente que dura 6 meses. Então é como se fosse um escudo invisível que é colocado no dente ali,
que é um flúor gel que a gente usa com muita concentração, 1,23%, só para você ter uma ideia, o bochecho diário é 0,05%. E a gente usa no dentista 1,123%, então a concentração é muito grande. Mas ele tem uma durabilidade de 6 meses. Então a gente protege os nossos dentes, a gente dificulta muito a presença da doença cárie com uma simples aplicação de flúor, de 6 em 6 meses ou de acordo com o retorno que o dentista colocar. Mas é uma doença multifatorial, então a gente tem que ficar atento aos outros fatores para a gente se prevenir. Não apenas a cárie, mas também a gengivite, que é a gengiva inflamada, o sangramento gengival, que a gente chama de periodontite, quando ela alcança o osso. Quando a periodontite alcança o osso, o dente começa a ficar mole. Ele não está furado, não tem problema de cárie, mas ele começa a ficar mole. E aí é uma doença mais grave que a gente chama de periodontite, mas que também tem solução. Pois é, são vários os problemas, né? A nossa saúde bucal ela é importantíssima em vários setores, né? Como foi explicado aqui, explanado de forma bastante clara pelo Dr. Bruno, nós temos vários tipos de cuidados que nós devemos ter, atenção ao nosso dente, atenção na hora que vai escovar o dente, na hora que vai higienizar, fazer a higienização certa. No programa de hoje estamos falando sobre saúde bucal. Nós estamos recebendo aqui hoje, ele que coordena a saúde bucal aqui em Governador Valadares, da Secretaria Municipal de Saúde, Dr. Bruno Nunes. No primeiro bloco, o Dr. Bruno fez uma explanação sobre a questão da saúde bucal como um todo, né? Sobre o tipo de situações que podem acontecer com os nossos dentes, nossa gengiva, os riscos de doenças graves e até pode se transformar, através de problemas dos dentes, da gengiva, até em doenças gravíssimas, né? No coração e tudo mais. Então, a atenção com a saúde bucal, ela é fundamental. Assim como você tem atenção com o seu coração, a mulher faz os seus exames anuais, o homem procura o seu urologista. Então, a saúde bucal, ela é vital, literalmente vital. E agora, nesse bloco, nós vamos falar sobre algo que talvez você não saiba, não é? De repente, você está com a necessidade de um atendimento devido a alguma questão da que a gente falou aqui no primeiro bloco, mas talvez não tenha um dinheiro para pagar uma consulta particular, um atendimento particular, mas aqui em Governador Valadares nós temos um sistema de saúde pública muito bem montado, muito bem estruturado e que a gente vai trazer essa informação agora e tem a coordenação do Dr. Bruno, que vai falar com a gente aqui sobre exatamente isso. Como que funciona esse sistema de atendimento de saúde bucal no município de Governador Valadares? Ótimo. Então, em Valadares hoje nós temos 56 estratégias de saúde da família que possuem equipes de saúde bucal já instaladas e funcionando. E essas equipes de saúde bucal que existem nos postos de saúde espalhados nos bairros de Valadares, elas fazem uma atividade preventiva. Então, elas fazem essa limpeza que a gente está falando, essa aplicação de flúor, essa raspagem, fazem pequenas cirurgias, fazem restaurações dentais. Se a gente precisar de algo mais complexo, de média complexidade, a gente encaminha para o Brasil Sorridente, que é o CEL, que é o Centro de Especialidades Odontológicas. E ali tem um especialista em crianças, que é o odontopediatra. Nós temos um especialista em cirurgia, que é um cirurgião bucomaxilo, que faz as cirurgias de siso lá. A gente tem um periodontista, se precisar cuidar da gengiva. A gente tem os protesistas e o paciente com necessidade especial também é atendido no Brasil Sorridente. Então, eu acho interessante que os pacientes com necessidade especial hoje em Valadares, eles começam o atendimento dele nos postos de saúde. Sim. Às vezes é concluído ali, nos postos de saúde. Se não for possível concluir ali, a gente encaminha para os especialistas. Ali, ele pode receber uma sedação. Se não for suficiente fazer o atendimento dele ali pelo especialista no CEL, ele ainda é encaminhado para a odontologia hospitalar, onde os nossos pacientes com necessidade especial, toda quarta-feira, a gente opera 2 pacientes com necessidade especial com anestesia geral no bloco cirúrgico do hospital. Então, a odontologia em Valadares hoje, ela está presente tanto nos postos de saúde, quanto na atenção especializada, quanto no hospital. Então, na ponta, né, nos postos de saúde, a gente atende esses pacientes com necessidade especial. A gente também faz detecção precoce de lesões suspeitas de câncer de boca. Isso é muito interessante, porque isso dá uma celeridade muito grande no tratamento. Então, se a gente perceber que tem uma lesão suspeita de câncer de boca, o que é uma lesão suspeita? Pode ser um caroço, pode ser uma lesão aberta que não cicatriza por 15 dias. Então, se você tem uma lesão na boca de cor avermelhada, de cor esbranquiçada, de cor acinzentada
que não cicatriza, em até 15 dias, ela se torna uma lesão suspeita. Não quer dizer que você tem um câncer de boca, mas é importante fazer uma biópsia. E aí o dentista da ponta já encaminha para o especialista, em menos de 15 dias é feita a biópsia, o resultado é mandado para o posto de saúde e o médico, se for positivo, já encaminha para a ANEL, no centro de alta complexidade, para começar o tratamento. A gente tem histórias muito bonitas de vidas salvas por causa da celeridade que acontece tudo isso. Essas lesões de boca, a gente não aconselha o próprio paciente a olhar no espelho, porque às vezes ele olha e não consegue ver nada, mas o dentista ele tem todo um equipamento para ver de maneira mais eficaz. Então, a gente não aconselha o autoexame, o paciente mesmo procurar esse caroço, esse nódulo, essa lesão, essa ferida. A gente aconselha procurar o dentista, porque ali tem uma luz própria, ele tem equipamentos próprios e ele consegue fazer a palpação e a detecção. Além disso, dessas detecções de lesões precoces de câncer de boca e dos pacientes com necessidade especial, a gente vê também a dor orofacial, que é a disfunção temporomandibular associada a bruxismos. Então, é muito comum hoje, no nosso estresse, na rotina, a gente já acordar com o rosto todo dolorido aqui, porque a gente fica apertando a noite inteira, rangendo o dente a noite inteira. Então, como o dentista sabe que o paciente está rangendo o dente? Porque eles ficam todos desgastados. A pontinha dele ele vai diminuindo de tamanho. Aí o dentista sabe que ele não tem apenas o apertamento, ele também tem o bruxismo, que é o ranger do dente. E aí a ponta, que são os dentistas da ponta, é que faz esse diagnóstico inicial. E ele encaminha para o Brasil Sorridente, onde tem um especialista em disfunção temporomandibular. Então, essa população também é acolhida. E isso tudo nos bairros de Governador Valadares. São nesses quantas 56. unidades? São 56. 56 unidades que têm essa estrutura de atendimento. E quais são a gente fala em termos de saúde bucal, né? A gente sabe que é necessidade de ter uma infraestrutura técnica, material, né? E como são esses consultórios? Eles são bem equipados? Qual material que vocês têm à mão para utilizar? Eu tenho muito orgulho porque isso é uma crescente. Né? A gente tem evoluído muito na qualidade dos materiais que os dentistas utilizam nas unidades de saúde. Então, as nossas restaurações, por exemplo, ela tem uma marca que ela tem zircônia e ela é nanohíbrida. Então, isso quer dizer que ela tem uma durabilidade tranquilamente em torno de 10 anos, sem precisar trocar com o mesmo brilho. Então, isso é muito bacana, a população tem que ter muito orgulho de ter acesso a uma restauração dessa. É uma restauração da cor do dente natural e que tem uma duração muito interessante. Além disso, o equipamento que a gente usa para endurecer essa resina, ele polimeriza essa resina em apenas 3 segundos. Então, é uma aquisição muito bacana que a Prefeitura fez nessa gestão e ela já está distribuída em todos os postos de saúde, já tem esse equipamento. Uma outra coisa interessante que chegou para a gente é um ultrassom. Ele remove o tártaro. Parece uma pedrinha que fica no dente. Sim. E a gente não consegue remover com a escova. Então, a gente vai lá e esse aparelhinho ele tem uma luz na ponta dele de LED. Então, ele mesmo já clareia o dente. Ele vem com 5 pontas, ele é elétrico, ele não usa o nosso compressor, ele tem um reservatório próprio de água. Então, esse é um equipamento muito bacana, que a gente tem muito orgulho, que faz a limpeza da nossa população. Também já está distribuído em todos os postos esse aparelho de ultrassom. Ele não tem instalação hidráulica, ele já vem com a água acoplada nele, então ele é fácil de manusear, ele é portátil. Então, é bem interessante. E a gente está também com a bomba a vácuo, que a gente está instalando nos consultórios. Essa bomba a vácuo ela é de alta sucção, ela suga a saliva do paciente. Se fizer uma cirurgia, ela chupa esse sangue também. Isso dá muito conforto para o profissional, que a área fica limpa para ele poder fazer o procedimento, e diminui os aerossóis. O aerossol é quando o dentista joga água, ela volta no ambiente, em forma de gotinhas de água, em aerossol. E essa bomba a vácuo não deixa esse aerossol formar, ele suga esse aerossol também. Então, diminui muito a infecção cruzada dentro de consultório, facilita a desinfecção do ambiente do consultório. Né? A gente já instalou em 22 unidades essa bomba a vácuo e estamos em processo de instalação nas outras. Então, eu tenho muito orgulho porque os equipamentos eles estão melhorando muito nos postos de saúde. Né? Isso que a gente falou aqui, tem alguns consultórios particulares que ainda não tem. E o SUS já está oferecendo para a população esses equipamentos. Então, isso é muito bacana. Como que é esse acolhimento, né? Pela atenção básica, nas unidades estratégias de saúde, nos postos de saúde.
Como que é a população? Olha, estou com situação aqui, está doendo meu dente, está sangrando. Como que é esse caminho? Como que ele deve fazer? Qual que é a tramitação? Buscar o posto de saúde, fazer um agendamento? Como é que funciona? Todos nós, a gente vai buscar a unidade de saúde que tem equipe de saúde bucal no seu bairro. Então você vai lá no seu bairro e vai procurar como que é feito a marcação ali. Geralmente, quando está eletivo, sem dor, a dentista pega a agenda e ele já sai de lá com o dia e a hora agendado. Se ele estiver com dor, ele é atendido na mesma hora, ele não é agendado. E se ele estiver numa área descoberta, que não tem equipes de saúde bucal, ele pode procurar o Vila Mariana, que atende áreas descobertas de Governador Valadares, e a UBS Lourdes, que atende áreas descobertas de Governador Valadares. Se for um morador da ilha, a gente pegou alguns postos de saúde para fazer o atendimento eletivo dos moradores da ilha até que se construa uma ASF para aquela população, que é o ASF Centro, o Nova JK, o Santa Terezinha e a UBS Vila Mariana. Quem está no Vila Isa também é uma área descoberta. Então, os moradores do Vila Isa, eles também podem ter direito ao tratamento eletivo deles, procurando as unidades básicas de saúde daquele lado de lá da ponte. Então, São Raimundo 1, São Raimundo 2, Jardim Primavera, Vila Parque Bituruna, Vila dos Montes, Vila do Sol. Você pode procurar essas unidades que você vai ter o seu atendimento eletivo ali também. Para não sobrecarregar a UBS Vila Mariana e a UBS Lourdes, a gente dividiu o lado de lá da ponte para o pessoal, os moradores do Vila Isa, não ter que atravessar para cá para fazer o atendimento de hora. Então, todas essas unidades atendem a UBS Vila Isa. Então, é muito simples o acolhimento, né? A gente sempre orienta o dentista e auxiliar de saúde bucal para fazer o acolhimento dentro do consultório. Então, quer conversar com o dentista, ele vai convidar você para entrar dentro do consultório. E ali ele vai ouvir toda a sua demanda. Se o consultório estiver em manutenção, se ele estiver com defeito, não tiver como ele utilizar e o paciente está com dor, o dentista liga para a unidade mais próxima, fala com o colega um dia e a hora e ele atende esse usuário lá, o usuário dele, numa unidade mais próxima. Então, existe esse fluxo também. Então, mesmo que o consultório esteja em manutenção, o paciente está com dor, o dentista sabe que ele leva esse paciente para a unidade mais próxima para fazer o alívio de dor dele. Olha, sinceramente, eu vibro quando a gente vê que há setores do Sistema Único de Saúde que funcionam, né? Porque a população ela carece realmente desse atendimento e é um atendimento que é especializado, num setor que muitas das vezes que é caro no setor privado. As pessoas convivem com dor, com problemas no dente, problemas na gengiva, problemas que se agravam, que causam perda de dente, que causam problema mais sério, infecções, problemas de saúde, porque não tem dinheiro para pagar na rede privada, né? Mas temos na saúde pública, aqui em Governador Valadares, toda essa atenção, né, tanto na questão básica, no acolhimento, até nas complexidades maiores, né, no Brasil Sorridente, né, no céu, né, e a gente muitas vezes não sabe. Então é importante você ter alguma situação, tem uma necessidade, procure esse posto de saúde. Se não houver ali essa cobertura, você vai ser encaminhado, referenciado para outra unidade. Mas o serviço está aí, é público, é de graça, né, e ajuda a prevenir doenças sérias e cuidar da saúde bucal. Porque o Brasil, durante muitos anos, foi conhecido como o país dos desdentados, né? Então, a gente agora, em pleno século XXI, a gente não pode... não, eu estou ficando velho, meus dentes estão ruins, é assim mesmo, eu tenho que conviver com dor, eu tomo um remédio aqui. Não, de criança até idosos, né, tem que cuidar da saúde bucal, né, porque senão a situação pode se tornar muito mais grave. E temos em Governador Valadares toda a infraestrutura da Secretaria Municipal de Saúde, do setor de saúde bucal, que é coordenado pelo Dr. Bruno, né, que oferece todo esse atendimento, desde os primeiros atendimentos ali até a questão de mais complexidade. Então a gente fica feliz por isso, né? Eu quero que você acompanhe essa entrevista. Se você não assistiu na íntegra, acompanhe essa entrevista nas nossas redes sociais e compartilhe. É uma prestação de serviço. Muitas pessoas, inclusive você, que está nos assistindo, de repente nem sabia que tinha essa atenção à saúde bucal aqui no Sistema de Saúde Pública em Governador Valadares. Doutor Bruno, muito obrigado pela sua participação, pela clareza das informações, pela presteza. Eu vejo
a vibração que você tem falando desse projeto, a paixão que você tem. Leve o nosso abraço a toda a sua equipe lá, parabenize e parabéns por esse trabalho que vocês exercem. Obrigado, Márcio, pela oportunidade de divulgar esse trabalho para toda a população de Governador Valadares. Queria agradecer à Secretaria Municipal de Saúde, que tem dado todo o apoio para funcionar, a máquina funcionar. E eu queria deixar o meu telefone para a população também, que se qualquer dificuldade que tiver, pode ligar direto para mim, que a gente tenta resolver da forma mais fácil possível, para a gente conseguir atender de forma bem individualizada todos os problemas que aparecerem, qualquer dificuldade de atendimento que houver. Então, fica aí, o meu telefone é 339-9121-0595. Qualquer dificuldade que tiver com atendimento odontológico, pode entrar em contato comigo, que a gente vai tentar individualizar o seu atendimento para as coisas acontecerem para você também, tá bom? É o coordenador absorvendo toda essa responsabilidade aí. O telefone vai explodir agora. Deixa ele. 33 9 9121 0595, tá? Pode ligar para mim que a gente vai tratar de forma bem individualizada a sua questão. Mas eu tenho muita certeza, Márcio, que os meus colegas eles estão preparados para atender a população da melhor forma possível. Então, pode ir na unidade de saúde, você não vai se arrepender. Muito obrigado mais uma vez. Valeu. Muito obrigado por esse trabalho exercido. E a você que acompanhou o nosso programa, mais uma vez eu peço, compartilhe esse link, compartilhe no Facebook, compartilhe no YouTube, que você vai estar ajudando a prestar serviço, a ajudar as pessoas a ter acesso a esse tipo de informação tão útil. Te agradeço pela sua audiência, lembrando que nós cuidamos de você todos os dias às 18h30. Também nós temos na segunda, na terça e na quarta, 12h10, cuidando de você numa edição especial para você ter a oportunidade de assistir ali na sua hora do almoço. Muito obrigado pela sua audiência. Continue com a programação da TV Rio Doce, a TV que mais cresce no interior de Minas.